Olá, crocheters! Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. O vídeo de hoje você vai aprender a tecer este kimono, cardigan, casaco, enfim, o nome que você aí quiser dar para essa peça, que serve tanto como saída de praia. Vocês podem fazer sem mangas e aí virar um colete, e vocês podem fazer como casaquinho, usando como uma leg, um short, enfim. Usem a criatividade de vocês, a sugestão de peça está aqui. Ela tá escondidinha aqui, mas vocês já viram no início do vídeo as fotos, já viram também a questão das medidas. Eu vou dar uma repassada nas medidas aqui com vocês, mas antes nós vamos falar aqui um pouquinho dos materiais utilizados e depois a gente entra com as medidas e o início da peça. Aproveito também para dizer que se você é novo aqui no canal e gosta de fazer roupa, gosta de vestuário ou tá saindo de outro ramo, de outro nicho do crochê e tá se aventurando aqui, seja bem-vindo, já se inscreve, curte esse vídeo, compartilha e deixe seus comentários aqui também se você é novo no canal e se você acabou de se inscrever. Tá ok? Então vamos lá, gente. Essa peça é uma peça fácil, você usa apenas pontos altos, correntinha, não tem um padrão muito difícil de ser seguido, tá ok? Para essa peça, eu utilizei o novelo Charme, da cor 7684, é uma cor porcelana, uma cor muito bonita, neutra e que vai combinar com tudo, com qualquer cor de roupa, qualquer situação, qualquer lugar que você saia, é uma cor que vai combinar bastante. Então, para esse novelo aqui, para essa peça foram 3 novelos. Eu utilizei 2 inteiros, tá aqui, ó, 2 novelos inteiros. E sobrou esse aqui um tanto, que é menos da metade. Não tem metade do novelo aqui, tem um pouco menos da metade, mas eu consegui fazer essa peça aqui, que é um tamanho P. Que é um tamanho P adulto. Então, fica aí a dica para vocês. Provavelmente o M, vocês vão usar 3 novelos inteiros e um tamanho G4. Então, e o fio Charme eu acho que é um fio que rende bastante. Ele é 100% algodão para quem não conhece. Tem o tex de 378, tá aqui. As indicações de agulha de crochê de 2,5 a 3 milímetros, de tricô de 3 a 4 milímetros, referência 7684, e é algodão mercerizado. Confere muita beleza para nossa peça. Bom, vamos lá, agulhas. Na peça inteira não, digamos assim, na peça, no corpo, eu utilizei agulha 5 milímetros, eu não estou conseguindo ver aqui se está focando, focou. 5 milímetros. Nas mangas, acabamentos, eu utilizei agulha 4 milímetros. Fita métrica, sempre do lado, põe no pescoço, e a tesoura, para acabamentos e cortes e enfim. Bom, vamos falar um pouquinho das medidas. Essa peça aqui a gente começa fazendo pela cintura, nós fazemos o cordão de correntinhas na circunferência da cintura, porém, para essa circunferência, você pode trabalhar a circunferência do busto ou do ombro. Nós vamos trabalhar a circunferência total, mesmo que seja na altura da cava, a gente vai trabalhar separado, mas o tamanho é a circunferência total, ou do ombro ou do busto, o que for maior em você ou na pessoa. Muitas pessoas têm um busto maior, então eu sugiro que se o seu busto for muito grande, você faça a circunferência de acordo com o busto. Então, nós subimos a peça e depois nós vamos descer a peça. E quando nós descemos, nós vamos abrindo essa peça também. Como eu dei opção aqui no início do vídeo, você pode fazer tanto como colete, como saída de praia, enfim, aplicação aí, onde você desejar usar, você pode fazer. Tá ok? Então é isso. Então, qual a conta você precisa ter? A circunferência do busto ou circunferência do ombro e a altura que você vai trabalhar essa peça. Essa minha peça aqui, eu vou até tirar a medida agora para vocês verem. Sem o bico, tá, gente? Porque o bico acaba dando um aumento assim. Mas a peça reta, aqui, ela tem 70 centímetros. Você pode fazer maior, você pode fazer menor, fica a seu critério. Você pode colocar aplicação, colocar franjas. Eu não coloquei franjas, mas se você quiser, fique à vontade também para colocar franjas na sua peça.
tá certo. Então, a minha peça ficou com 70 centímetros. Eu poderia até ter feito maior, mas eu achei que 70 centímetros pro meu tamanho, que tem 1,68 m, ficou um tamanho legal, bacana. As mangas ficaram com mais ou menos 55, 56 centímetros. Eu vou medir novamente aqui pra vocês terem ideia do tamanho da manga. Ficou aqui com 54 centímetros. Que a hora que a gente põe no corpo, ela dá aquela aumentada, o fio cede um pouquinho e tal, mas é normal. Tá certo assim? Então, dúvidas, deixa nos comentários, vamos à aula agora. Eu vou começar fazendo, para quem é novo aqui no canal, o que que eu faço? Eu explico aqui como que é feito, e aí eu faço uma amostra desses pontos. Então, o que eu vou fazer agora aqui é a amostra dos pontos. Mas vocês vão trabalhar na circunferência ou do busto ou do ombro, vale a referência de maior valor. Mas o que eu vou fazer aqui é apenas uma amostra de pontos para vocês saberem por onde começar, tá ok? Então, vamos lá. Para começar, nós vamos fazer o que aqui? Nós vamos fazer um cordão de correntinhas, como explicado, ou na circunferência do busto, ou na circunferência do ombro, que for de maior valor aí, de maior numeração, tá ok? Então, com a agulha 5, você segue aí fazendo o seu cordão de correntinhas. Eu sugiro que vocês não apertem esse cordão. Eu sugiro que não apertem o cordão de correntinhas, tá ok? Esse cordão, ele é terminado em par, já contando as correntinhas que a gente sobe para iniciar carreira. Ok? Então, aqui tá um cordão. Eu já vou iniciar fazendo 1, 2, 3 na quarta carreira de ponto alto agora. Por que que a gente não pode apertar as correntinhas? Porque geralmente a gente acaba apertando muito. E aí, o que que acontece? A peça vai abrindo depois, aí a gente acha que deu aumento, que alguma coisa deu errada. Então, às vezes, é na correntinha que a gente acaba errando, e isso é super normal. Por isso que a gente tem que se atentar aí. Ou trabalhe uma agulha de numeração maior. Aqui eu tô usando a 5, eu poderia usar a 6. Mas nesse caso aqui, como esse fio é fino, e eu estou usando uma agulha até que grossa para esse fio, vocês podem só soltar mesmo a tensão de pontos. Então, aqui eu vou seguir fazendo essa carreira de ponto alto. Ele é um padrão, tá, gente? Ele é um padrão, e esse padrão vai se repetir por toda a peça, ok? Eu vou fazer o padrão inteiro com vocês, para vocês se orientarem aqui. Se vocês quiserem anotar, fique à vontade aí. Terminando já essa carreira. Então, como eu expliquei, é só amostra de pontos, tá? Último ponto. Ok. Certo? Fiz aqui, então, uma carreira de ponto alto. Subo uma, duas, eu sempre subo duas, às vezes eu subo 3, depende. Vamos seguir agora com 2 carreiras de ponto alto. Lembrando que eu já iniciei meu padrão. Todos os pontos que eu intercalar aqui, eles vão ser seguidos de 2 carreiras de ponto alto. Vou terminar essa carreira aqui e volto com vocês. Chegando ao final, faço um ponto alto aqui nas correntinhas que a gente subiu. Subo mais 2, e aí agora eu vou trabalhar 4 carreiras de crochê filé. E eu inicio da seguinte forma, você fica à vontade para iniciar do jeito que você achar melhor. Eu inicio aqui fazendo um ponto alto, faço uma correntinha, pulo um da base, vou para o próximo ponto alto, faço uma correntinha, pulo um da base, vou para o próximo ponto alto, correntinha, pulo um da base, vou para o próximo ponto, correntinha, pulo um, próximo ponto alto, e nós vamos seguindo assim. Esse aqui, para quem não conhece, é o crochê filé. E como eu falei, eu gosto muito de deixar as pessoas à vontade para elas fazerem do jeito que gostam, para que vocês façam do
do jeito que vocês gostam. Acho que esse negócio de impor muito, assim, não é muito comigo. Faça isso, faça aquilo. E deixar um pouco de liberdade para vocês aprenderem a trabalhar e trabalharem da forma que vocês se sentem mais confortáveis, é melhor. Então, aqui, uma correntinha, pulo 1, trabalho aqui no cordão, nas 3 correntinhas que eu subi. Pode ser que seu trabalho termine com 2 pontos altos finalizando aqui. Você olha e dê uma correntinha de espaço, você tem mais um ponto alto aqui. Não tem problema. Trabalho igual eu trabalhei aqui, 2 pontos altos no início, 2 pontos altos no final, não vai prejudicar em nada o seu trabalho. Subo 2 correntinhas, viro, aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho um espaço, então eu vou trabalhar nesse espaço. Correntinha, pulo 1, vou para o próximo. Correntinha, pulo 1, vou no próximo espaço. Então, agora a gente vai trabalhar correntinha e nos espaços. Sei que eu tô um pouco rápida, mas é que aqui não é tão complicadinho. Então, a correntinha no espaço, ponto alto. 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 E aí, aqui, eu tenho um ponto alto. O que que eu vou fazer? Uma correntinha. E vou fazer um ponto alto nas 2 correntinhas que eu subi da carreira anterior, ok? E aí, ele vai ficando desta forma aqui. Então, eu vou continuar agora por mais 2 carreiras e aí eu volto. Então, aqui eu inicio subindo 2 correntinhas e já começo fazendo o primeiro ponto alto aqui no espaço. Então, aqui finalizada 1, 2, 3, 4 carreiras de crochê filé, eu vou repetir uma sequência de 2 carreiras de ponto alto. Como eu falei, para cada ponto desse fantasia assim, nós fizermos esse bloco, digamos assim, faça 2 carreiras de ponto alto. E aqui é bem simples, 2 correntinhas para subir, ponto alto no espaço, ponto alto sobre ponto alto aqui, ó, no espaço, e ponto alto sobre ponto alto. E siga assim até o final. Então, aqui terminada as 2 carreiras, o próximo padrão agora é de ponto arco. Eu chamo de ponto arco, mas algumas pessoas chamam de ponto corrente. Então, independente do ponto que você chame, 1, 2, 3 correntinhas, virou, prende, aqui, ó, aí você conta. 1, 2, 3, prende no terceiro da base com ponto baixo. Tem que ser o ponto baixo, tá, gente? Que é pra deixar esse ponto mais solto. 1, 2, 3, conta 1, 2, 3, no terceiro prende com ponto baixo. 1, 2, 3 e prende aqui com um ponto baixo. E da mesma forma que nós fizemos o crochê filé aqui embaixo, 4 carreiras, esse aqui também vai ter 4 carreiras. Sempre vai ter, esse é o padrão. Claro que se vocês quiserem fazer as alterações de vocês aí, vocês podem fazer, mas eu tô falando aqui o que eu segui fazendo aqui a peça. 1, 2, 3, terminei aqui. Aqui sobrou um ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Pode ser que no seu termine assim, pode ser que o seu termine com espaço para fazer as 3 correntinhas aqui, não tem problema. E prenda aqui também nas 2 correntinhas que a gente subiu a carreira anterior. Então, se o seu não terminar igual o meu, ou terminar diferente, não tem problema. Então, aqui eu subi 3 correntinhas, venho no próximo aqui e já prendo com o ponto baixo. 1, 2, 3, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, lá no arco, prendo com ponto baixo. Pode ser por baixo do arco, tá? Não precisa ser na correntinha mesmo. 2, 3. 1, 2, 3. E 1, 2 e 3. Aí, aqui eu finalizei com um ponto baixo. Vou vir na correntinha que eu subi. Você traz ele um pouquinho pra cá. Vai na correntinha aqui, na primeira, e faz um ponto baixo. Sobe 1, 2, 3, virou,
vai na próxima e prende. 1, 2, 3, no próximo aqui, prende. 1, 2, 3, no próximo aqui, prende. Ó, bem rapidinho, tá vendo como eu fiz rapidinho aqui? Já estou na terceira carreira. É claro que eu tô fazendo uma amostra, né? Na amostra tá rápido. E prende sempre nos espaços com ponto baixo. 1, 2, 3. E agora, me sobrou esse arco aqui que eu fiz no início. A mesma coisa. Termino com ponto baixo. E aqui na correntinha, na primeira correntinha, faça um ponto baixo. Eu vou terminar mais essa próxima carreira, porque são 4, e aí eu volto. Bom, ainda não aparece, porque tá tudo juntinho, mas já tem 4 carreiras aqui, ó. 1, 2, 3 e a quarta aqui em cima. Confira a tua peça para ver se não deu nenhuma diminuição, se ela está certinha. Bom, terminada essa carreira, então, de 4, 1, 2, 3, de 4 carreiras de ponto arco, você sobe 1, 2, virou. Primeiro ponto baixo aqui, se eu tenho, trabalho. Se o seu tiver um arco, também trabalho o arco, e o arco você pode pôr 2 pontos altos, tá? Nos arcos seguintes, nós vamos trabalhar 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. 3 pontos altos dentro de cada arco, sem correntinha de espaço, sem nada, direto, ó. 1, 2 e 3. Vou para o próximo arco, ó, direto, sem correntinha, sem nada, e faço 3. Vendo? E aí, ele já começa a formar o padrão já. Essa carreira de ponto alto, opa, fiz um a mais aqui. Essa carreira de ponto alto que eu estou fazendo, ela equivale a essa primeira carreira aqui. Não fica igual, mas ela é equivalente aqui no padrão. Legal é que dá um efeito diferente, né? Eu chamo de pontos de efeito. Que não é bem um ponto fantasia, mas são pontos que você usa e que você dá um destaque diferente para a peça. E aqui eu tenho um ponto baixo, eu vou trabalhar nele. Aqui eu tenho um espaço, eu vou trabalhar um ponto alto. E aqui eu tenho as correntinhas que eu subi, então trabalho um ponto alto nelas também. Então, fica desse jeito aqui. E agora eu vou subir 2 e sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. O padrão já está chegando ao final dele, tem só mais uma carreira aqui de padrão diferente, ponto de efeito. Então, vou terminar essa carreira aqui, que é ponto alto sobre ponto alto, e aí eu volto com vocês. Então, finalizada aqui, e agora qual que é o padrão? 1, 2 correntinhas, virou, faz um ponto alto no próximo ponto alto. Dá uma correntinha de espaço, pula um da base, vai para o próximo, trabalha um ponto alto, vai para o próximo, trabalha o ponto alto, e com uma correntinha de espaço. Pula um, trabalha um ponto alto no próximo, e um ponto alto no próximo. Então, aqui são 2 pontos altos intercalados por uma correntinha e um ponto de espaço, tá ok? Então, é somente isso, essa carreira aqui. São 2 pontos altos intercalados por uma correntinha e um ponto da base. Aqui, chegando ao final, eu dou uma correntinha de espaço que eu já tenho aqui, ó. Uma correntinha, pulo um da base, vou para o próximo, trabalho um ponto alto. E no próximo aqui, que são as correntinhas que eu subi, eu trabalho mais um ponto alto, ok? E aí, esse é o efeito dessa carreira. Na próxima, 2 correntinhas e um ponto alto sobre ponto alto e ponto alto no espaço. Um ponto alto sobre ponto alto e ponto alto no espaço. Dessa forma, ok?
Então, aqui, como vocês podem observar, esse é o padrão que vai formando. Já vou deixar ele aqui no esquema para vocês tirarem um print. Então, aqui, 2 carreiras de ponto alto, ponto de efeito. 2 carreiras de ponto alto, ponto de efeito. 2 carreiras de ponto alto, ponto de efeito. Então, aqui eu tenho uma carreira de ponto alto e vou fazer mais uma carreira de ponto alto sobre ponto alto. Eu vou terminar essa carreira e volto com vocês. Então, tá aqui, gente. Esse é o padrão de pontos que nós vamos seguir pela peça toda, tá? Aqui, nessas carreiras de ponto arco e do crochê filé, é normal a peça dar uma entrada assim, tá? Se entrar muito é porque tem alguma diminuição aí, precisa averiguar. Mas se entrar assim um pouquinho igual entrou aqui, não se preocupem, porque é normal. Tirem o print de vocês aí, aproveitem. Vou deixar vocês aí para tirar um print dessa tela, para que vocês tenham aí salvo no celular de vocês o padrão de pontos, tá ok? Então, podem tirar o print. Lembrando que são sempre 2 carreiras de ponto alto, ponto efeito, 2 carreiras de ponto alto, ponto de efeito, 2 carreiras de ponto alto, ponto de efeito, 2 carreiras de ponto alto. Então, agora, se eu fosse continuar esse padrão, eu viria para cá, ó, para a primeira carreira de crochê filé. Repetiria 4 carreiras de crochê filé, depois mais 2 de ponto alto, 4 carreiras de ponto arco, 2 de ponto alto, uma carreira de 2 pontos altos, espaçada com correntinha e pulando o ponto da base, e depois mais 2 carreiras de ponto alto. Então, esse é o padrão que eu vou usar na peça inteira, na manga, enfim, em toda a peça, de cima a baixo, foi dessa forma que eu fiz aqui. Então, agora vocês vão acompanhar como fazer aqui a cava, tá ok? Bom, então aqui você vai ter um retângulo da altura aí de mais ou menos, aqui o meu caso, eu fiz abaixo do busto, como eu mostrei a conta pra vocês no início do vídeo. Aqui eu tenho, então, 16 centímetros. E aí, nós vamos precisar aqui fazer o quê? Fazer as medidas, fazer as marcações. Então, você vai pegar o teu retângulo, que está reto, e você vai marcar da seguinte forma. Você vai ver aqui bem certinho. O ideal é que você sempre faça de um lado e faça do outro para ter certeza e conte os pontos, porque às vezes dá algum probleminha e a gente acaba errando. Então, você vai pegar aqui essa fita métrica, vai medir, no meu caso aqui deu, aqui ó, 44 centímetros, então dividido por 2 é 22, e você vem aqui com o marcador e marca 22, certo? Do outro lado, marca novamente. Então, você vai pegar aqui o que deu de tamanho e vai dividir por 2 e vai fazer a marcação, tá certo? Assim. E você vai fazer isso dos dois lados. O ideal, como eu falei, depois vocês contem para saber se a quantidade de pontos que você tem de um lado é a mesma que você tem do outro, tá? Pra ficar certinho, porque às vezes do ponto, ó, ele deita, ele dá ali, ó, que nem aqui no caso, ele vem e deita, então, quando a gente consegue arrumar assim certinho, fica melhor. Então, o ideal aqui é contar. E aí, feitas as duas marcações, então, aí vocês façam isso que eu falei, que eu vou fazer depois. Eu vou contar quantos pontos tem pra cada lado, porque assim eu consigo ver se tá certinho, se não tá dando errado. E aí, gente, eu preciso medir aqui a peça inteira, porque eu preciso achar o meio dessa peça. E isso você pode fazer tirando a medida
ou contando os pontos e dividindo sempre por 2. Aqui eu tenho 86. Então, aqui eu vou pegar a minha medida, que deu 86, dividido por 2, 43. Veio no ponto aqui equivalente, que seria 43 centímetros. E eu vou fazer uma marcação. Só que essa marcação, na verdade, ela tem que ser feita aqui embaixo. Vou tirar. Pri, mas por que eu tô fazendo essa marcação aqui nessa parte da peça? Porque depois que a gente fechar aqui pra fazer as mangas, que é o que nós vamos fazer agora, as mangas não, as cavas, e depois a gente fizer a costura no ombro, a gente não consegue mais medir certinho, pode ficar ruim pra medir e tal. Então, aqui eu sugiro que vocês façam da seguinte forma: ou vocês contem os pontos, dividam por 2, ou vocês façam na fita. O ideal é contar os pontos, porque você tem certeza que você tá no meio mesmo. Ó, divide. E vamos manter esse marcador aqui até o final da nossa peça, ó, que nem eu falei. Conta, a gente tem que contar porque, ó, porque às vezes dá uma diferença aqui, ó, de um pro outro. Por isso que o ideal é contar. Então, agora aqui, eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Terminei meu ponto aqui, aqui tá meu fio. Então, eu vou trabalhar a próxima sequência, que é essa daqui de ponto que nós fizemos aqui, de crochê filé. Então, eu vou trabalhar daqui, porque aqui eu já tenho 2 carreiras. Gente, não. Errei. Aqui, ó. Então, agora que nós fizemos um marcador, o que nós vamos fazer? Nós vamos repetir o padrão a partir daqui de baixo, que é o quê? 2 carreiras de ponto alto, 1, 2, 3, 4 carreiras de crochê filé, 2 de ponto alto, 1, 2, 3, 4 de ponto, eu chamo de ponto arco, a gente chama de ponto corrente. Aí nós fazemos mais 2 carreiras de ponto alto. E depois nós fazemos mais uma carreira desse ponto alto aqui. Esse é o nosso padrão, esse é o padrão que nós vamos seguir nessa peça. Então, agora, eu vou ir e voltar 2 carreiras de ponto alto e vou repetir todo esse padrão aqui até da altura aí de mais ou menos 19, 20 centímetros. Tá certo? Eu vou fazer aqui algumas carreiras, porque eu vou fazer umas diminuições aqui na frente. Mas eu já volto para mostrar as diminuições para vocês. Então, eu vou tecer. Não sei se dá para vocês verem. Que aqui está o meu marcador. Aonde tem esse ponto, eu não trabalho. Se ele fosse aqui no espaço, eu também não ia trabalhar. Eu só vou trabalhar um ponto antes. Quando eu for começar as costas, eu vou começar um ponto depois. Nesse caso aqui, o ponto depois seria a correntinha. Então, eu começaria aqui na correntinha. Então, sempre um ponto antes, um ponto depois, mas a gente nunca trabalha esse ponto aqui. Então, eu vou tecer aqui por algumas carreiras, seguindo o padrão criado aqui para fazer essa peça. E aí, eu volto com vocês para mostrar aqui a diminuição de uma parte, que não é tão difícil assim, que na verdade é só diminuir no início da carreira. Bom, gente, aqui eu já fiz um lado da frente, aqui eu já fiz as costas, e agora eu vou fazer esse outro lado aqui com vocês. Lembrando que o sentido que você fez aqui, que você iniciou um lado, você mantém esse sentido para não dar diferença. Então, quando eu dividi a carreira aqui, quando eu dividi frente, costas, a gente fez aquela divisão. O que eu fiz aqui? Eu subi aqui, dei continuidade até aqui e fui trabalhando. Então, aqui, eu segui esse sentido. E mantive seguindo aqui o padrão de pontos que nós fizemos até aqui. E agora, eu vou fazer aqui. As diminuições nessa peça, elas foram feitas da seguinte forma. O que aconteceu? Eu ia fazer só na lateral. Na cava, a gente não faz diminuição. Não tem.
ficou meio assim, mas não tem diminuição no lado da cava, só do lado que vai ficar aberta a nossa peça. Então, eu tentei fazer só aqui no início, mas aí ele embarregou, digamos assim. Então, eu trabalhei diminuições nas carreiras de ponto alto, apenas nas carreiras de ponto alto. Então, eu comecei a peça com um tamanho, e quando eu fiz aqui, ela já tava outro tamanho. E aqui no final, que aqui ele entrou. E depois que eu consegui fazer, aí eu fiz aqui, deu tanto. Eu só trabalhei ponto sobre ponto, segui aqui, não dei mais diminuições, tá ok? Então, a mesma coisa nós fazemos. Então, o que fizemos nessa peça, a gente faz nessa. A mesma quantidade de diminuições de um lado, a gente faz do outro, tá ok? Então, contando pontos e com a fita métrica. Aqui vocês veem que ele fez esse efeito aqui assim, mas é justamente esse efeito que eu queria, porque depois nós vamos trabalhar um ponto de acabamento aqui, obviamente, então essa peça não vai ficar tão marcada dessa forma, certinho? Então, vamos dar seguimento aqui fazendo deste lado aqui agora, e aí seguindo o sentido aqui, o padrão de pontos. Então, aqui, esse é o espaço que eu vou deixar da cava que eu não trabalho. Insiro a minha agulha, puxo meu fio, dou aquela laçada. Cada artesã gosta de fazer esse início aqui de uma forma, então você fique à vontade para fazer do seu jeito. Aqui eu subo uma, duas e três correntinhas, já passo o fio pra cá e vou escondendo. Essa carreira é uma carreira somente de pontos altos sobre ponto alto. E ponto alto no espaço, então eu vou continuar com essa carreira seguindo desta forma aqui. E aproveito e já venho escondendo os pontos, ok? E como essa carreira, a partir de, aliás, essa carreira não. Como aqui eu vou trabalhar o padrão de pontos que vocês já conhecem, que vocês já fizeram até esse ponto aqui da peça, eu vou trabalhar agora até a carreira que eu vou fazer alguma diminuição. Quando eu for fazer a diminuição, eu vou voltar para vocês aqui e mostrar. Então, eu vou aumentar aqui, vou seguir algumas carreiras, até chegar na primeira carreira de diminuição. Então, a primeira diminuição, vou fazer aqui na primeira, segunda, terceira carreira de crochê filé, e vou fazer da seguinte forma, aqui eu subi uma, duas, três correntinhas, viro, vou trabalhar no espaço, que aqui eu faria um ponto alto, então faço um ponto alto sem fechar, vou no próximo espaço aqui e trabalho um ponto alto sem fechar. E fecho tudo junto, e aqui eu tenho a primeira diminuição. E aí, assim, eu vou seguir fazendo normal crochê filé agora. Uma correntinha de espaço, laça, vai pro próximo espaço aqui, trabalho ponto alto. Correntinha de espaço, laça, próxima carreira aqui, próxima carreira não, próximo espaço, ponto alto. E sigo aqui fazendo normal. E na próxima carreira aqui, não vai ter diminuições, vou seguir simplesmente trabalhando. Então, eu vou finalizar essa carreira e volto com vocês quando eu estiver chegando no final da próxima carreira. Então, a primeira diminuição é feita só nesse primeiro. E aqui eu cheguei na diminuição que eu precisava, que eu fiz na carreira anterior, e aqui eu simplesmente faço uma correntinha de espaço e vou trabalhar nas correntinhas que eu subi. Certo? E ele fica assim, você já tem uma primeira diminuição. Aí, agora, o que que eu preciso fazer? Vou seguir agora fazendo a carreira de ponto alto sobre os pontos aqui. Então, faço uma, duas,
viro o trabalho e vou trabalhar ponto alto no espaço, ponto alto sobre ponto alto, ponto alto no espaço e ponto alto sobre ponto alto. Essa primeira carreira aqui de ponto alto, ela vai ter uma diminuição apenas no meio da carreira. Então, eu vou fazer apenas uma diminuição. Certo? Chegando aqui mais ou menos no meio, eu pego um ponto alto, deixo na agulha. Vou no próximo espaço aqui, faço mais um ponto, deixo na agulha e fecho tudo junto. E vou seguir agora trabalhando ponto alto sobre ponto alto e ponto alto no espaço, até o final dessa carreira. Bom, então aqui já terminei essa carreira. Vou subir uma, duas correntinhas, virou. Agora, eu vou fazer a cada 4 pontos altos, eu vou fazer uma diminuição. Pronto, ó, tenho 4 aqui, diminuo uma. Um, dois, três. E no quarto, faz mais uma diminuição. Uma, duas, três no quarto. Mais uma diminuição em ponto alto. Ok? E aí, vocês façam assim até o final dessa carreira. Aí, aqui no final, ele deu mais uma diminuição para mim, seguindo as contas. Então, eu faço essa diminuição também. Tenho 2 pontos aqui, eu trabalho esses 2 pontos, que é o ponto alto da base e a da correntinha que a gente subiu. Às vezes, o ponto, a agulha não entra no ponto. Certo? E aqui você já fez. Não aparece a sua diminuição ainda, porque nós vamos trabalhar agora a sequência do ponto arco. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Virou. 1, 2, 3. No terceiro, prende ponto baixo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No terceiro, ponto baixo. E a partir dessa carreira, você já vai começar a ver a diminuição feita na sua peça. Então, vocês meçam, veja se está do tamanho que vocês querem, para fazer a costura nos ombros, enfim, tanto faz. Vou continuar aqui o meu trabalho, assim que eu terminar, eu volto para mostrar aqui o tamanho da diminuição, compara, vê se está do mesmo tamanho do outro lado, faz tudo certinho. Tá certo, gente? É claro que assim, você vai fazer a sua primeira diminuição aqui, você observa se está do jeito que você gosta. Quando você for fazer a outra frente, porque nas costas não tem diminuição nenhuma. Quando você for fazer a outra frente, você compara ali uma com a outra e vê se o desenho tá certinho, se o formato tá certinho, se a quantidade de pontos também é a mesma. Eu vou dar seguimento no meu trabalho aqui e depois eu volto com vocês para explicarmos aqui a parte de baixo. Bom, então aqui já fiz as 2 partes ali de cima e agora nós vamos trabalhar a parte aqui de baixo. Eu vou mostrar para vocês na primeira carreira como que vai ser feita essa parte de baixo. Bom, a princípio eu já estou aqui com o meu marcador e eu contei quantos pontos eu tenho. Então, bateu aqui certinho a quantidade de pontos dividida por 2 deu aqui. Então, nós vamos trabalhar agora a parte de baixo. Então, iniciar o fio, ainda estou no primeiro novelo. Eu viro a peça. E aí, vocês escolhem o lado que vocês querem começar a peça de vocês. Bom, então aqui eu já coloquei o fio, essa primeira carreira eu subo 1, 2 e 3 correntinhas. E vou seguir, para um ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Então, simplesmente vou pegando nos pontos aqui embaixo e vou seguir fazendo ponto alto.
até chegar ali no marcador, e quando chegar no marcador, eu volto aqui para mostrar para vocês como que nós vamos proceder. Bom, então aqui cheguei em um ponto antes do marcador, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma correntinha de espaço, vou tirar o marcador. E nesse marcador, aqui nesse espaço, eu vou trabalhar um ponto leque. Então, são 2 pontos altos, uma, 2 correntinhas no mesmo espaço. 2 pontos altos, ficando assim. Faço mais uma correntinha de espaço, pulo esse ponto aqui, não trabalho esse ponto e vou pro próximo. E vou seguir fazendo o ponto alto agora, até o final, sem mais nenhuma alteração nessa carreira. Certo? Então, aqui nós temos o nosso primeiro ponto leque. Aqui, no final, sobrou aqui a correntinha que eu subi, naquela primeira carreira, eu trabalho nessas correntinhas também um ponto alto, senão eu entro com diminuição sem querer. E aí, nós vamos seguir o padrão. Sabendo que meu padrão aqui é de ponto crochê filé, o que que eu vou fazer agora, então? Vou fazer o padrão desse ponto arco. Então, vou seguir o padrão do ponto arco, 2 carreiras de ponto alto, depois carreira de 2 pontos altos intercalado com uma correntinha, 2 pontos altos, 2 carreiras de ponto alto, e depois o crochê filé novamente. Então, agora eu vou repetir esse padrão. Então, aqui, gente, como que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar o mesmo esquema das correntinhas, então, fazendo 3, virando, conta 3, prende. E nós vamos seguir fazendo assim, e eu vou fazer com vocês aqui até chegar ali no ponto leque. Vou mostrar como que faz. Ok? Então, aqui eu faço 2 correntinhas de espaço e faço ponto leque. Essas 2 correntinhas de espaço, ela se refere aqui a esse ponto que nós não vamos trabalhar e a correntinha de espaço dessa carreira aqui. Então, 2 correntes, prendo no ponto depois aqui com ponto baixo e vou seguir agora fazendo o ponto arco. Vou terminar essa carreira e volto na próxima, quando estiver chegando nesse ponto aqui. Aqui eu tô chegando no final ainda dessa carreira e eu preciso contar 3, certo? Então, 1, 2, 3, nesse ponto aqui que eu trabalhei, eu faço um ponto baixo. E o próximo aqui seria as correntinhas que subimos na carreira anterior, eu trabalho ponto baixo nela também. Subo 1, 2, 3 correntinhas, viro o trabalho e já nesse primeiro arco prendo com ponto baixo. E vou seguir ali agora até o ponto leque, para voltar com vocês. Então, aqui cheguei naquele espaço que eu fiz na carreira anterior, aqui eu prendo com o ponto baixo, faço uma corrente de espaço e vou trabalhar o ponto leque. Uma corrente de espaço, nesse espaço aqui, faço o ponto baixo e sigo fazendo as carreiras, aqui a carreira desse ponto aqui, arco, ponto corrente, ok? E aí, ele vai ficar assim. Então, aqui, seguindo o padrão lá da parte de cima, eu tenho que fazer mais 2, porque no total são 4 carreiras desse ponto. Então, eu vou fazer mais 2 carreiras, e aí, ao final, volto com vocês.
Bom, então agora finalizei as 4 carreiras, então vou subir 1, 2 correntinhas, viramos todo o trabalho, que já tá enorme. E aí eu tenho aqui um ponto baixo, então nesse ponto baixo eu vou trabalhar um ponto alto. Nesse próximo aqui, eu já entro fazendo 3 pontos altos. Vamos repetir o mesmo padrão, ele não vai mudar. Porém, como nós fizemos um ponto leque ali, eu acho necessário explicar para quem é iniciante como que faz os aumentos ali. Então, aqui, da mesma forma que nós fizemos na outra parte, aqui na parte de cima, 3 pontos altos dentro de cada leque. Então, eu vou seguir fazendo aqui dentro de cada arco. Eu vou seguir fazendo aqui com vocês. Então, eu vou seguir até o arco ali e volto para mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho mais um arco antes do ponto leque. Então, eu vou fazer esse arco também, com 3 pontos altos. Ok? Aqui nesse espaço antes, eu vou fazer um ponto alto, vou dar uma corrente de espaço e vou trabalhar o leque. Duas correntes, eu já ia fazer 3 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, uma corrente de espaço. Nesse espaço aqui, trabalho o ponto alto. E no próximo ponto, leque, no arco, 3 pontos altos. Aqui dava até para trabalhar, deixa eu ver aqui, 2 pontos altos. Então, é isso. Vou fazer 2 pontos altos aqui. Gente, quando nós estamos criando, é assim mesmo, tá? A gente põe, olha e fala, não, não ficou bom. Volta e faz. E como eu tô fazendo uma peça única e já estou gravando para vocês, é isso mesmo. Então, ó, 2 pontos altos, uma corrente, trabalho o ponto leque. Uma corrente, no próximo espaço aqui, faço 2 pontos altos. Aí a gente observa. E seguimos aqui com 3 pontos altos. Na próxima carreira, eu vou voltar fazendo apenas ponto alto sobre ponto. Aqui eu já volto para mostrar para vocês como que vai ficar. Bom, gente, a partir desse momento, as carreiras que tiverem ponto alto, vamos fazer aumentos. Mas apenas nesse lado aqui. Então, 1, 2, virou. No primeiríssimo ponto aqui, nós vamos fazer, ó, no primeiríssimo ponto, um aumento. Porque eu vou fazer um bico aqui também. E vamos seguir fazendo ponto alto agora. Até chegar ao leque ali. O leque, gente, sempre vai ter aumentos, tá? Em toda carreira é importante que você observe, você deixe espaço para esses aumentos. E esses aumentos são o quê? Quando a gente faz um ponto alto, aí fazemos a correntinha e já vamos para o ponto leque. Essa correntinha, na carreira seguinte, você volta trabalhando nela. Então, você dá um aumento ali. Opa, tá sumindo aqui a minha mão. Que a gente vai fazendo aqui olhando para a peça e não olha para a câmera. E quando a gente vê, sumimos. Então, eu vou fazer ali até antes do leque e volto com vocês. Tá? Então, aqui já temos o primeiro aumento. Vou fazer um no começo e outro no final. Então, aqui eu cheguei em 2 pontos antes do ponto leque, então, trabalho eles. Esse espaço aqui, antes, que é a correntinha de espaço, eu trabalho um ponto alto, aumento, deixo uma correntinha de espaço
e venho trabalhando o ponto leque. 2 correntes, 2 pontos altos, uma corrente de espaço. No espaço antes do ponto leque, eu trabalho um ponto alto. E agora vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então, as carreiras que vão ter aumento são as de ponto alto. A de crochê filé, eu não vou dar aumentos, né? Pelo menos não no início e no final. E a de arco, eu também não dei aumento. Então, vão ficar somente aumentos nessas carreiras de ponto alto, nessas duas, que nós fazemos aqui 2 carreiras de ponto alto. E naquela carreira que nós fazemos 2 pontos altos, que é essa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Vamos ver a sequência aqui. Então, essa carreira de crochê filé, eu não dou aumento. Nessa aqui eu dou, posso fazer nas duas, inclusive. Posso dar aumento no início e no final. Essa aqui não. Essas duas aqui eu posso também dar. E essa aqui também a gente consegue fazer aumento se necessário. Eu vou fazer a minha peça aqui, como vocês já entenderam, nós temos que dar aumento aqui no ponto leque. Então, eu vou fazendo aqui para minha peça abrir. E quando eu tiver com um tamanho bom, eu volto e reforço a explicação aqui dos aumentos. Tudo bem? Até daqui a pouco. Então, agora o que nós vamos fazer é costurar aqui o ombro. Eu já fiz um ombro aqui, ó, já tá costurado, vendo? E o que eu vou fazer agora aqui é colocar essa peça como se fosse o avesso dela, para poder fazer a costura. Então, se você coloca aqui por cima, por exemplo, ela tá aqui do lado da frente. Então, para eu costurar, eu ponho essa peça aqui ao contrário, aí vocês vão arrumar a peça de vocês aí, do jeito que vocês acham melhor. Aqui eu costuro com a agulha mesmo de crochê, porém, para quem preferir, pode usar também a agulha de tapeceiro. Tanto faz, depende muito do efeito que você gosta, então eu sugiro que vocês façam do jeito que agradem mais vocês, tá certo? Então, aqui eu venho com a minha agulha e vou iniciar a costura. Então, aqui eu faço o que? Vou pegar só uma agulha menor para facilitar. Passo para pegar o fio aqui. Pego o fio, passo pra cá. Já fico com ele na agulha. A gente arruma certinho. E venho, pego o ponto desse lado. Com um ponto referente desse lado e faço um ponto baixo. Mas se você vai fazer na agulha de tapeceiro, pode fazer aí do seu jeito. Essa aqui eu vou costurar toda até o final ali. Ok? Então, aqui eu já terminei a costura, em ponto baixo, dou só mais um. Vou cortar esse fio. E aí, pronto. Já fiz a costura aqui, trago pra frente e pronto. A costura está feita. Aí, gente, eu vou dar uma dica aqui pra quem tá iniciando aqui no vestuário e aí fica um pouco confuso em relação à manga. A manga, eu sempre deixo todos aqui muito à vontade para que vocês façam ela mais larga, mais solta, do tamanho que vocês quiserem. Eu geralmente recomendo um tamanho adulto feminino, geralmente P para M, o tamanho de cava de 20 centímetros, que é o tamanho da cava que eu tenho aqui. Algumas pessoas, dependendo do trabalho, gostam de mais justas, outras mais soltas e por aí vai. Por exemplo, se você quiser fazer dessa peça aqui só uma saída de praia, do jeito que tá aqui, você pode terminar a sua peça. Faz só um acabamento na cava, pra não ficar só nesse ponto assim. Então, você faz um acabamento em ponto baixo, pode dar fazer algum ponto fantasia, tipo ponto alto tombado, enfim. Então, assim, aqui se você não quiser pôr mangas, não precisa. Eu vou colocar mangas. Mas se você também quiser fazer saída de praia com as mangas, fique à vontade. Assim,
É o que vocês querem fazer. Então, é o seguinte, existem algumas formas que vocês podem diminuir, para quem quiser diminuir, a manga. Uma delas é utilizando uma agulha menor do que você usou no trabalho inteiro. No trabalho inteiro eu utilizei a agulha 5. Para fazer as mangas, a do meu gosto aqui, eu vou utilizar a agulha número 4, certo? Vou utilizar essa agulha porque eu consigo fechar. Se depois do cotovelo eu quiser ela mais justa ainda, eu posso utilizar a 3,5 ou a 3. Se você, por acaso, fizer desse jeito, só mudando a agulha, mas a diminuição não tá legal para você, você quer mais, eu sugiro que as diminuições sejam feitas nas carreiras de ponto alto. Por quê? Eu vou repetir na manga o mesmo padrão de pontos que eu fiz aqui. Então, eu vou iniciar aqui fazendo 2 carreiras de ponto alto, aí vou começar aqui por esse ponto, depois venho novamente e vou seguir essa sequência de pontos, tá certo? Então, a manga, ela vai ser a mesma repetição de padrão de pontos aqui da peça inteira. O que eu quero acrescentar apenas é isso na questão de diminuição para quem quiser diminuir. Eu vou diminuir apenas usando a agulha, mas se você sentir necessidade, quando você tiver carreiras aqui de ponto alto, você pode diminuir no início, então ali no início, subiu as 3 correntinhas, já faz uma diminuição. Contorna a carreira toda, faz a carreira e no final diminui mais um antes de você fazer a emenda, tudo bem? Eu vou pegar aqui o meu fio. Este aqui ainda é o segundo novelo, então daqui a pouco eu já vou pegar o terceiro. Então, assim, a questão de pontos, gente, eu não preciso mostrar muito, porque é o que vocês fizeram na peça inteira. O que eu quero simplesmente frisar um pouquinho mais para vocês é a questão de aumento ou diminuição. Então, para você que é novo aqui no canal, tá aprendendo a fazer sua peça agora e tá com dúvidas, se você quiser deixar a sua manga no mesmo tamanho que tá a abertura da sua cava, você pode fazer isso, não tem problema nenhum, você pode fazer isso. E só continuar com a mesma agulha, não precisa nem trocar para 4. Continua na 5. Agora, se você quiser diminuir um pouco a largura, aí você usa ou a questão da agulha, e se não ficar bom, se ainda não tiver do jeito que você quer, aí você pode diminuir nos pontos, tudo bem? Então, a primeira carreira aqui, o que eu vou fazer é simplesmente uma carreira base de ponto baixo. Eu sempre gosto de fazer assim, porque eu acho que dá um efeito muito legal. Lembrando que a mesma quantidade de pontos que você tiver numa manga, você tem que ter na outra. Então, a sua primeira manga, você anota aí quantos pontos você fez e repete na segunda manga, ok? Então, aqui não tem segredo, eu vou contornar apenas em ponto baixo até chegar aqui. Bom, então aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2 correntinhas e já vou iniciar o padrão dos pontos da peça inteira. Lembrando também, gente, que eu vou fazer aqui as primeirinhas carreiras, só para vocês se situarem, que eu faço as carreiras sentido oposto da anterior. Eu não vou seguir o mesmo sentido. Ela é uma manga circular, só que a forma que eu faço as carreiras, eu faço sentido oposto do anterior. Então, para quem é novo aqui no canal, segura aí um pouquinho que eu já mostro para vocês como que é isso, ok? Então, primeira carreira de ponto alto. Então, aqui, cheguei no final, vou fazer a emenda e, como eu falei, sentido oposto. O que que é o sentido oposto para quem é novo aqui? Eu subo as 3 correntinhas aqui, correto? Por quê? Porque o meu padrão de pontos pede 2 carreiras de ponto alto. Se eu for seguir o normal, eu seguiria trabalhando daqui e contornaria para cá, e isso em todas as carreiras, seguindo o mesmo sentido, ou seja, finalizando aqui e indo, no meu caso, que sou direita, sou destra, iria para o lado esquerdo. Nesse caso, não. O que que nós vamos fazer? Então, ao invés de eu pegar aqui e seguir o padrão de pontos no mesmo sentido,
em todas as carreiras aqui, não vou fazer isso. Vou desmanchar esses dois que eu fiz. Põe minha agulha aqui. Então, subo 1, 2, 3, viro. Vira o teu trabalho, vira aí pra você. Aqui tá um pouquinho complicado, porque a peça já tá grande e eu tô com espaço restrito. Mas aqui, ó, virou. Então, agora nós vamos trabalhar o sentido oposto. Então, nós vamos trabalhar daqui até chegar aqui, vai subir 3 correntinhas, vai virar e vai trabalhar o sentido contrário. Sempre trabalhando o sentido oposto. E mesmo nas carreiras de ponto fantasia. Ok? Vocês também podem seguir assim. Por que que eu faço dessa forma? Porque eu reparei que quando eu, Priscila, faço de forma circular, sem fazer essa alteração aqui no sentido da carreira, a minha emenda vai caminhando. E eu não acho bacana. E eu já tentei diversas formas para essa emenda não caminhar e ela continua caminhando. Então, para isso não acontecer, a única forma que eu achei foi fazer a manga dessa forma, virando o sentido. E outra coisa também, toda a minha peça inteira aqui foi tecida carreira de ida e volta. Ou seja, ela não tem aqui exatamente, essa peça tá toda feita num ponto só, no sentido, né, que seria, o direito do ponto para você, para frente. Não está. Então, se eu fizesse circular, ela ia dar um efeito diferente do resto da peça, na questão dos pontos, tá ok? Vou finalizar essa carreira e volto. Então, aqui, cheguei no meu último ponto, vou prender com baixíssimo. Agora é minha carreira de crochê filé, então, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, vira o teu trabalho, agora vai ficar de frente para você. Então, eu começo fazendo um ponto alto, uma correntinha de espaço, pula um ponto alto, correntinha de espaço, pula um no próximo ponto alto, correntinha de espaço, pula um no próximo ponto alto. E agora, gente, é só seguir o mesmo padrão de pontos. Se vocês não querem, quiser fazer só em ponto alto, pode fazer. Quiser fazer só manga, só em crochê filé, pode fazer. Se quiser fazer no ponto correntinha, pode fazer o ponto arco, tanto faz, enfim. Pode usar o ponto que vocês quiserem aqui na manga de vocês. Eu vou fazer a minha seguindo a minha sequência aqui de pontos que eu fiz na peça inteira. E assim que eu terminar, eu volto para mostrar o resultado para vocês. Bom, eu sei que não dá para vocês verem a peça inteira, mas eu já terminei as 2 mangas, agora eu vou mostrar o acabamento daquela manga ali. E aqui tá a parte da frente, que é obviamente que eu ainda vou dar uns detalhes aqui da parte da frente dessa peça, tá ok? Que é só para dar uma olhada geral para vocês acompanharem aqui e ver como que ficou, como está o resultado. Aqui eu não fiz ela muito grande, porém vocês podem fazer o tamanho que vocês quiser fazer, até um sobretudo também pode fazer. Tá ok? Eu vou daqui a pouco mostrar o tamanho que ela ficou. As mangas ficaram com 54 centímetros. Então, a manga aqui, ó, pra vocês entenderem, ela ficou aqui com 54 para 56 centímetros. Ficou mais ou menos aqui, porque depois que eu fiz a barrinha eu não medi mais. Até eu fazer a barra tinha 54. Então, acredito ter aumentado mais uns 2 centímetros aqui. Bom, então agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer aqui o acabamento no punho. É opcional, vocês podem fazer o acabamento que vocês quiserem. Bom, então aqui, ainda com a agulha 4, vocês finalizando essa carreira, ponto baixíssimo, faz aqui somente uma correntinha. Vocês vão contar aqui 1, 2, 3. No terceiro, vocês vão colocar 6 pontos altos. Então, aqui nós vamos fazer o ponto concha. Algumas pessoas chamam de ponto concha, outras dão outro nome, ponto leque, enfim. Cada artesã tem o seu jeitinho de chamar, né? Então, 6 pontos altos dentro do mesmo ponto. Então, aqui eu já tenho 3, 4, 5... e 6, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, vocês vão contar 1, 2, 3, prende ou com ponto baixo, ou com ponto alto, ponto baixo ou baixíssimo, eu prefiro baixo.
Laça, conta 1, 2, 3, no terceiro, 6 pontos altos. Lembrando que esse acabamento aqui é opcional, tá? Vocês usam se quiser, se vocês quiserem, vocês podem usar o acabamento de vocês. Então, aqui formando mais um. Aí, conta novamente. Daqui da base, vocês vão ver de onde vocês colocaram um ponto, sobrou um ponto aqui. Então, vocês contam 1, 2, 3, no terceiro, ponto baixo, laça, 1, 2, 3, no terceiro, insere agulha. 6 pontos altos. Terminado aqui os 6 pontos altos, conta 1, 2, 3, no terceiro, prende com ponto baixo. Conta 1, 2, 3, no terceiro, continua 6 pontos altos no mesmo ponto. E aqui essa carreira é somente isso. Eu vou finalizar essa carreira e retorno ao final com vocês. Aqui chegou no meu final, precisei fazer 2 pontos baixos ao invés de um, acabou tendo um ponto a mais aqui, mas não tem problema. Então, naquela primeira correntinha que nós subimos, você pega ela aqui, prende com baixíssimo, sobe uma, e aí nós vamos trabalhar da seguinte forma. Pega a laçada aqui de trás do ponto, se você consiga aproximar. Ó. Então, aqui, ó, na laçada desse ponto de trás, você pega nela. Se eu vou conseguir pegar aqui, esse ponto tá bem apertado, ó. E vamos trabalhar ponto baixo. Aqui na próxima laçada atrás, ponto baixo. Na próxima laçada atrás, ponto baixo. Na próxima laçada atrás, ponto baixo. E aí, você vai chegar no ponto do meio. Quando chegar no ponto do meio, nós vamos pegar, colocar na laçada de trás, puxar um ponto baixo e fazer, puxar o ponto baixo aqui. Aí, você faz uma correntinha, viram? Aqui, ó, uma correntinha. Pega a tua agulha aqui nesse movimento, passa pelo fio, pela laçada da frente, pela outra laçada. Puxa. E aqui você faz tipo um baixíssimo, já passa por dentro. E segue trabalhando na laçada aqui atrás. E aí, você vai fazer um picozinho. E segue pegando na laçada de trás até o próximo ponto aqui do meio. Ok? Então, aqui, ó, mais uma laçada de trás, ponto baixo. Na próxima laçada aqui, que é a minha laçada do meio, eu faço um ponto baixo, faço uma correntinha, pego nessa laçada, pego nessa outra aqui do ponto baixo, puxo e ela eu já coloco por dentro e sigo fazendo em ponto baixo. Vocês podem fazer 2 correntinhas, vocês podem fazer uma só, 3, tanto faz, depende do efeito que vocês querem dar aí na peça de vocês. Quanto mais correntinhas vocês fizerem, maior fica esse picozinho aqui, mais destacado ele fica. Então, seguimos fazendo ponto baixo, pego na laçada de trás. Eu vou fazer aqui 2 para vocês que são novos aqui verem, ó, ponto do meio, pra vocês verem como é que fica, ó, 1, 2. Aí, você fecha do mesmo jeito aqui, pega uma laçada, pega a outra, e puxa ela toda aqui pra dentro. E segue fazendo aqui. Ó, tá vendo como ela já fica maior e mais aparente que a outra? Então, aí é questão, assim, de gosto, do que você gosta de fazer. Bom, aqui é isso, eu vou
terminar essa carreira. E aproveito para dizer para vocês que é o seguinte, aqui na frente, a parte todinha da frente da peça, eu vou seguir fazendo esse mesmo ponto, tá? Mas eu volto com vocês aqui. E aí, quando você estiver chegando ao final aqui, vai naquela primeira correntinha que você trabalhou. E termina com um baixíssimo. A minha ficou extremamente apertada. Ok, e aqui a gente já pode cortar aqui o fio. Posteriormente, esconder ele. Ok? Então, agora... mostrar pra vocês, né, como que fica o acabamento aqui da nossa peça. Ok? Fica assim. Tá? É uma sugestão, vocês podem fazer da forma que quiser. Às vezes a gente tem preferência por um acabamento e não por outro. Bom, aqui é a minha peça, então. Parte da frente aqui da minha peça agora, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um acabamento em toda essa parte da frente. Por hora, eu não vou mexer aqui nessa parte. Então, como que é feito o acabamento aqui? Aqui eu vou pegar o primeiríssimo ponto, que no caso aqui são as correntinhas. Vou colocar o meu fio e vou seguir contornando até chegar nessa ponta aqui em ponto baixo. Então, até chegar nessa ponta aqui, eu vou contornar com ponto baixo. E aí, na volta, depois que eu fizer o ponto baixo, eu vou fazer esse ponto concha aqui. Mas, nós já vamos chegar lá. Eu vou primeiro começar a fazer aqui. Bom, então, aqui eu finalizei a carreira, terminando. Como eu falei, quem quiser contornar toda a peça em ponto baixo e tal, fica a critério de quem vai fazer aí. Eu não vou contornar, pelo menos nesse momento ainda não. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, viro, e como eu falei, vou seguir o mesmo processo da manga, mas na segunda carreira eu vou mudar um pouco. Então, aqui eu conto 1, 2, 3, no terceiro, 6 pontos altos. A mesma coisa que a gente fez ali no punho, nós vamos repetir esse processo aqui. 4, 5 e 6. Conta 1, 2, 3, prende. 1, 2, 3, 6 pontos altos. Então, assim, eu vou fazer essa carreira do mesmo jeito que vocês estão vendo aqui. Na volta dessa carreira, eu vou mudar, vou fazer o mesmo ponto, porém, vou fazer uma coisinha diferente. Coisa simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou prender aqui com baixo e vou seguir fazendo, tudo bem? Então, eu vou terminar essa carreira até chegar no final da outra lateral da peça. E aí, eu retorno aqui com vocês. Bom, aqui no meu, deveria terminar com mais um ponto leque, mas não deu. E aquela coisa que eu falo, o importante é o resultado dar certo. Então, aqui eu vou laçar, eu vou pegar o último ponto, porque eu tenho 1, 2, 3, então, faria mais um ponto leque aqui. Então, o que eu vou fazer, na verdade, é um ponto alto, que ele vai ficar deitado, e aí, eu vou fazer no mesmo ponto, um meio ponto alto. E aqui, faço mais um meio ponto alto, ficando com 3, ok? E ele vai ficar assim. Aí, aqui eu vou subir 1, 2, 3, vou virar. No próximo ponto aqui, deixa eu só arrumar a câmera. No próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, 1, 2. Aí, aqui, eu tenho uma correntinha, um ponto baixo aqui, digamos, espaçando, né? Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma correntinha de espaço. Vou vir
no primeiro, segundo, no terceiro. E vou fazer 6 pontos altos. Então, eu vou repetir o padrão, porém, deixando esse espaço aqui. E por que que eu estou deixando esse espaço? 1, 2, 3, 4. Porque se você aí quiser usar botão para fechar, você vai ter o espaço para prender. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai ter esse espaço aqui para prender o botão. Então, ó, uma correntinha de espaço. Eu achei que assim ficou melhor. Aí vai no meio ponto aqui, ó, no ponto do meio do seu ponto concha e repete 6 pontos altos. Pri, não quero fazer assim, não quero deixar ponto assim de espaço. Quero fazer essa carreira, mas não quero deixar esse ponto de espaço. O que que eu faço? Aí, o que que você faz? Aqui você inicia com 2 correntes, prende com ponto baixo aqui. Ao invés de você fazer 2 pontos altos, prende com ponto baixo aqui. E aqui você faz o ponto concha. Então, aqui você faz o ponto concha. Nesse ponto aqui, você prende com ponto baixo, vem direto para esse ponto aqui e faz o ponto concha. Então, aqui é se caso você quiser deixar espaço para o botão. Eu vou desmanchar esse aqui e vou fazer para vocês o jeito que eu estou falando aqui. Então, fica aqui 2 opções de acabamento para quem quiser aí fazer. Então, eu faço aqui 2 correntinhas. Aqui eu prendo com ponto baixo. Aí, no espaço aqui que eu tenho do ponto baixo, eu coloco 6 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, ele vai ficar assim. Nesse ponto aqui do meio, você prende com ponto baixo. Prendeu com um ponto baixo, vem direto para esse outro ponto baixo aqui do espaço. 6 pontos altos. Vem num outro ponto aqui no ponto concha, no ponto do meio, prende com um ponto baixo. E aí, ele vai dar este efeito aqui. Então, fica aqui 2 sugestões. Eu achei melhor deixar o espaço para botão, apesar de que, a princípio, eu não vou usar botões aqui, eu vou deixar aberto mesmo, mas para aquela pessoa que quer colocar o botão, já faz ali o espaço da casinha de botão tranquilamente, sem problema nenhum. E particularmente, mesmo que não vá usar botão, achei até que ficou mais bonito, mostra mais o ponto. E dá aquela impressão assim... Ah, assim, gostei, gente. Eu prefiro assim. Mas gosto é gosto. Então, fica aqui 2 opções para vocês fazerem do jeito que vocês acharem melhor. Ok? Fazer mais um aqui, só para vocês verem como fica. E eu acho também, fazendo assim, mesmo que não vá usar o botão, o que que acontece? Que você já aumenta no meio do busto aqui, entre o busto, né? E dá um detalhe melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. E aí, ele fica assim, tá ok? Então, eu vou terminar essa carreira e volto. Bom, então, aqui, chegando ao final, então, dou mais uma correntinha de espaço. Eu tenho um ponto leque para trabalhar. Ponto leque não, ponto concha. Sigo fazendo, aqui eu fiz até agora. Dou uma correntinha de espaço. E vou trabalhar aqui um ponto alto no que eu subi aqui.
trabalho um ponto alto aqui pra finalizar. E aí, como eu falei, quem quiser contornar a parte de baixo para a parte de trás, pode começar a partir daqui. Você pode fazer uma correntinha e virar aqui o trabalho e seguir, por exemplo, trabalhando aqui em ponto baixo. Ok? E aí, você trabalha dessa forma, e aqui você mantém e pega todo o desenho. Eu vou fazer isso aqui, eu vou contornar em ponto baixo aqui. Se você vai colocar franjas, você pode fazer uma carreira de crochê filé para você ter espaço para franja. E aí, você pode fazer o crochê filé em meio ponto alto, porque daí não fica aquele espaço tão grande, fica um espaço menor, e você pode fazer também. Eu vou contornar aqui, resolvi que eu vou contornar, então agora eu vou contornar, certo? E agora eu vou chegar ali até do outro lado. Ok? No contorno aqui do ponto leque, para quem ficar com dúvidas, eu sugiro trabalhar na laçada da correntinha. Então, coloca dentro, tá? Da correntinha, não faz por baixo. Se você quiser fazer por baixo, pode fazer. Eu prefiro fazer aqui, ó. Colocando, vou dar um zoom. Ó, colocando dentro do ponto, vendo? Ó. Estou por dentro do ponto com a minha agulha. E aí, eu fecho. E aqui eu sigo fazendo no ponto alto normal. Ponto alto normal. E aqui dentro eu vou colocar 4 pontos baixos. Não vou pegar por baixo, ó. 1, 2. Aí, eu faço uma correntinha. E faço mais 2. 1, 2. Certo? Então, vou repetir aqui, porque eu não sei se a câmera pegou. No espaço do ponto leque, eu faço um ponto baixo, faço 2 pontos baixos, uma correntinha de espaço e faço mais 2 pontos baixos. E vou seguir fazendo aqui ponto baixo no ponto alto, ponto baixo no ponto alto. E aqui, aonde é a correntinha, eu não passo por baixo, eu passo no dentro do ponto, ou seja, embaixo das 12 laçadas e acima dessa laçada que fica aqui. Então, é dentro da correntinha. E aí, só seguir agora, trabalhando em ponto baixo, ok? E aí, ele vai ficar assim. Aqui eu tô usando, a peça toda foi feita na agulha 5 e eu estou finalizando com a agulha 4. Se por acaso você não gostar, prefere trabalhar com a agulha 5 aqui nessa parte de acabamento de ponto baixo, não tem problema, pode usar a agulha 5 também, tá ok? Eu tô fazendo com ponto baixo porque eu deixo os pontos aqui um pouco mais fechado, mas aí é uma questão de gosto, então se você gosta aí de repente, no ponto que tava antes, na mesma abertura, pode usar a 5 aqui tranquilamente. Vou terminar e volto com vocês. Lembrando também que eu não estou apertando os pontos aqui, eu estou deixando uma tensão de ponto solta, leve, não estou tensionando nem na agulha e nem na linha, para que o trabalho não repuxe. Aqui é o primeiro nozinho que nós fizemos aqui, e eu já venho também dando uma escondida nele e trabalhando, ó, já cheguei aqui no que eu vou subir. Eu continuo aqui fazendo em ponto baixo. Se necessário aqui, você pode trabalhar 2 pontos baixos para você deixar a peça com bico, digamos assim, porque ela tá formando um bico, como você pode observar aí na sua peça. Terminada essa parte, corta o fio. E agora, nós vamos ver o nosso trabalho aqui pronto, praticamente, faltando apenas
concluir e esconder aqui esses fios na peça toda. Então, vamos ver como a peça ficou, afinal de contas. Bom, eu não consigo mostrar a peça num take só inteira, mas ela está dessa forma, assim como vocês podem observar. Ficando desse jeito aqui. Aqui embaixo, bem aberto, porque nós fizemos os aumentos, tudo certinho. Vou deixar como opção também, para quem quiser fazer cordões, para poder colocar aqui no meio da cintura e prender. De repente, também não quer usar o botão, pode usar cordão. Eu vou deixar na descrição do vídeo o cordão que geralmente eu uso para confeccionar, para usar nessas peças. Eu vou deixar aqui na descrição, tá ok? Eu não sei ainda se eu vou fazer o cordão de barroco 4, eu vou testar aqui, porque o cordão é uma coisa muito particular. E como eu já tenho uma outra videoaula aqui, não tem necessidade de ensinar ela aqui para vocês. Mas vocês podem colocar ele aqui bem no meio, na cintura, e prender, tá ok? Pode fazer também o cordão de ponto baixo, de meio ponto alto, o cordão que vocês quiserem aí, eu vou deixar de sugestão o cordão que eu utilizei aqui na descrição do vídeo. Então é isso, gente, a peça está finalizada, espero que vocês tenham gostado desse kimono, cardigan, kimono, esse casaco aqui, que vai super bem pra praia também, que dá pra usar tranquilamente, como saída de praia. Tira as mangas, não faz com manga, e aí já fica aquele colete também bacanudo, enfim, dá pra tirar muita vantagem dessa peça aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada para quem assistiu até aqui. Se você ficou com dúvidas, deixe nos comentários e aguarde que eu demoro, mas eu respondo, ok? Super beijo para vocês e muito obrigada. Até a próxima. Tchau!